Os professores serão substituídos pela IA? É possível usar a IA na educação sem atrapalhar o aluno? Bom, nós vamos responder essas perguntas de forma pedagógica. Hoje, pedagogicamente falando, a visão moderna é a do construtivismo, que tem como principal expoente, basicamente, Piaget, Vygotsky e o Paulo Freire. Com Paulo Freire, com a pedagogia da autonomia, ou seja, o que seria o construtivismo? O aluno deixa de ser um mero copo d'água para ele ser construtor do conhecimento. E exatamente nesse sentido que a IA cai de paraquedas, porque o aluno ele pode usar essa ferramenta como forma de pesquisa, ele pode usar essa ferramenta no auxílio à resolução de questões, ele pode usar essa ferramenta de diversas formas. Agora, qual é o problema de você usar IA na educação? Bom, como professor de concurso há mais de 20 anos, eu vou dizer para você que não está na IA. Ela está na forma com que você usa. Eu não posso dizer que a internet é ruim ou é boa. Quem vai determinar se ela é ruim ou boa é o usuário. Se você usa a internet para buscar conhecimento, ela é boa. Se você busca a internet para buscar informações que não são relevantes, fake news, por exemplo, a internet é ruim. O celular, a mesma coisa. O computador nunca foi bom ou ruim. Depende de quem está à frente dele. Da mesma forma, é a IA. O problema está na mentalidade que se usa a IA. Por exemplo, no ensino médio, a mentalidade de um aluno é que ele precisa terminar o ensino médio. No ensino fundamental, no ensino médio, o aluno quer terminar. E terminar não significa adquirir conhecimento. Deu para entender? Então, quando você quer terminar, simplesmente basta você produzir a nota para passar. Claro que muitas vezes isso não representa que são todos os alunos. Existe uma parcela de alunos que realmente se interessa e que quer realmente aprender. Mas isso começa a amadurecer principalmente no último ano do ensino médio, no terceiro ano, quando ele se depara para fazer o Enem, que ele olha para trás e que ele vê que ele precisa de muito conteúdo que ele acabou não absorvendo. Por quê? Porque a mentalidade era de ir para a escola porque a mãe mandou, porque ele tinha uma obrigação e porque ele precisava passar. Agora vamos pegar esse mesmo aluno e colocar num concurso público. Bom, ele quer fazer um pré-militar, por exemplo. Ele está ali porque ele quer. Observa que se você é professor e você dá aula numa escola regular e dá aula num preparatório, você observa que a mentalidade da maioria é bem diferente da sala de aula. Por exemplo, eu como professor de física levo 20 questões e eles praticamente, se bobearem, fazem as 20 questões no mesmo dia. E o que não acontece, muitas vezes, numa sala regular. Por quê? Porque o aluno está ali porque ele quer o conhecimento, porque ele precisa passar numa prova, porque ele quer uma carreira. Então, se esse aluno usar a IA, ele não vai usar a IA como uma muleta para resolver a questão. O professor entrega 20 questões para ele, ele vai jogar tudo na IA e vai devolver sem nem analisar o que foi feito. Ele simplesmente entrega esperando que a inteligência artificial resolva aquele problema para ele, que seria ter que fazer 20 questões. Já o cara que está num preparatório, olha a mentalidade dele. Ele vai usar IA para encontrar a resposta daquilo que ele não conseguiu. Ele vai usar IA para encontrar o conteúdo e informações inerentes até às próprias questões que ele resolveu. Então, a mentalidade é outra. E qual é a posição do professor diante da inteligência artificial? A posição do professor é a posição do entendimento moderno do construtivismo, que ele não é detentor do conhecimento, é o professor que vai orientar o aluno a utilizar a IA. É o professor que vai estar do lado dele auxiliando nessa construção do conhecimento. Aliás, eu digo para você que é inegável, é ponto definitivo que a IA vai se estabelecer cada dia mais dentro da educação. Isso não tem como voltar, assim como não tem como tirar o celular, da sociedade, da mão do aluno, por exemplo. Apesar da gente ter feito leis para isso,
a gente sabe da dificuldade de fazer isso se concretizar na prática, no dia a dia escolar. Porém, eu digo para você o seguinte, não é a IA que vai substituir o professor ou o ser humano. Na verdade, o professor que não tiver IA, ele vai ser sim substituído pelo aquele que tem. Por quê? Porque vai ser um professor que vai conseguir fazer tarefas que o professor normalmente não conseguiria. Por exemplo, quando eu estou dando aula num preparatório, dificilmente eu consigo avaliar o conhecimento de cada aluno. Porque eu dou aula para uma turma, eu não dou aula particular. Então eu consigo perceber alguns, mas eu não consigo ver um todo com amplitude que a IA consegue fazer. A IA consegue analisar e fazer um plano de estudo individual para cada um. Por que não orientar o meu aluno a fazer isso no preparatório? Entendeu? É por isso que surge a estratégia tática IA, onde a gente vai estudar para preparatório, onde o aluno tem essa maturidade e o aluno vai poder conduzir o seu ritmo de estudo com a IA. Ah, mas ele vai fazer isso sozinho? Não. Ele vai ter, por exemplo, um auxílio de um professor. No meu caso, no meu curso, sou eu o meio que vai ajudá-lo a construir esse conhecimento. Agora, dentro de uma sala de aula, cada professor de cada matéria pode fazer isso. Então, gente, chega a ser infantil recusar a IA, dizendo que a IA não pode ser usada porque a IA erra. Eu garanto para você, como professor, que você, professor, erra muito mais do que a IA. É porque o seu aluno não vê quando você está preparando a sua aula, você está errando, está acertando, você está aprendendo com os erros. Não é isso? Não é isso que nós fazemos? Corrigimos uma questão. Às vezes tem questões que nós não encontramos resposta. Nós não somos o Google. Vamos lá, pesquisamos, encontramos a resposta e entregamos para o nosso aluno. É isso que nós fazemos. Só que quando você usa a IA como muleta, você não percebe que é isso que você fez que você deve fazer com a IA. A IA vai errar? Vai. Mas aí você olha o gabarito e pergunta para ela, o gabarito deu outro. Por que que deu outro? Por que que esse gabarito não confere com a resposta que você me deu? E aí você vai procurar com a IA resolver aquela incógnita. De fato, quando a IA erra, é porque ou nós escrevemos o prompt errado, que é a forma com que nós temos para conversar com a IA, e uma outra coisa, se existe uma cadeira na faculdade para IA, se existe cursos para trabalhar com IA, por que raios a gente acha que eu vou abrir a IA sem curso, sem condições, chegar lá e conversar com ela e tirar o máximo proveito daquela inteligência artificial? Claro que eu preciso entender como ela funciona. Por isso que eu falo que o professor que tem IA vai substituir o professor que não tem IA. Então, vamos lá. Um outro erro é utilizar a IA errada. Ou seja, na maioria dos casos, nós usamos a IA gratuita. Gente, mais uma vez, é ingenuidade achar que a IA gratuita tem o mesmo poder de processamento da IA paga. Se a empresa que produz a IA, que fornece a IA, tem uma versão paga dessa inteligência artificial, é lógico que a que você está usando não vai oferecer todo o poder de processamento que você precisa para trabalhar com seus alunos ou o aluno poder estudar com ela. Ela vai cometer muito mais erros. Ela com certeza vai errar. Você pode até trabalhar sim, mas você vai ter que ter um cuidado redobrado em verificar e analisar aquela informação. Então, parte de dois princípios. IA erra? Erra. Sim, por quê? Na maioria dos casos, é prompt errado e utilização errada da IA. Existem IA para fazer resumo, existem IA para fazer texto, existe IA para revisar banca, por exemplo. É um IA para cada coisa. Existe IA para fazer vídeo, existe IA para fazer filme, existe IA para fazer música. Então, existe IA para quase todas as funções que a gente tem. Então, eu tenho que buscar a IA adequada. Se eu vou analisar uma redação, eu vou usar um tipo de IA. Se eu vou fazer um resumo em áudio ou um resumo em PDF de um determinado conteúdo, eu vou usar um outro tipo de IA.
Então é preciso conhecer IA para poder usar IA. A gente quer que um IA faça tudo para a gente, corrija, trabalhe com linguagem matemática, trabalhe com linguagem humanas, e nem todas as IAs trabalham da mesma forma. Então a falta de conhecimento da IA é que gera a grande maioria dos erros. E substituir a IA porque ela erra é a mesma coisa que falar que eu não vou mais ter aula com o professor porque ele errou. Muitas vezes nós erramos até na frente dos alunos, que dirá estudando. Então nós erramos também, nós somos seres humanos. E a IA, ela é programada por humanos. Se o humano é falho, o seu programa também é falho. É por isso que a IA não pode ser usada como uma muleta. Ela tem que ser usada como mais uma ferramenta para a educação. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a visão pedagógica e fica aí a dica. Vem estudar com a gente no preparatório para concurso. Estratégia, tática, IA.